Já tem gente aí? Eu não tô vendo. Eu tô aqui convidando umas pessoinhas. Já vou aí. Já vou aí. Oi, Grise. Boa noite. Enquanto, enquanto a gente espera um povo chegando. Deixa eu acabar de convidar o povo aqui. E aí, amiga? Tá bom é pra dormir, né? Essa chuvinha, esse tempinho. Ô, Jesus. Bagunça os cabelos tudo da gente, mas não tem problema não, tá bom. Vou dar mais um tempinho aí pra entrar mais um povo. Deixa eu só ver aqui um negócio. Oi, Cíntia! Cíntia, senta que lá vem a história. Obrigada. Essa luz é mais ou menos aí pertinho de você, lá de Serra Negra. Eu também quis grise, mas não deu também não. Hoje o dia foi movimentado. Enquanto a gente espera aí o povo entrar, da gente entrar propriamente no tricô da luz, duas coisas. A primeira é que, primeiro eu quero agradecer muito todas as pessoas que rezaram, que mandaram mensagens, que acompanharam, uns mais de perto, outros nem tanto, mas todos com muito boas intenções a respeito do que eu vi com o meu filho. Graças a Deus está tudo bem, deu tudo certo. Então agradeço muito. Que pena que a gente não pôde se ver semana passada, né? Eu sinto muita falta da live, mas, né, foi preciso e então agradeço muito a compreensão também, né, de tudo. A outra coisa é o seguinte, eu já falei aqui mais de uma vez sobre o que é a live do Tricô da Luz, né, que foi um pedido da espiritualidade, já que a gente gosta mesmo de fazer um tricô, isso não vou negar. Então a gente fizesse um tricô edificante, né? Um tricô que ajudasse as pessoas a passarem pelos seus momentos aí desafiadores, com um pouco mais de leveza, com um pouco mais com a fé renovada, com a esperança renovada, né? Sempre trazendo uma palavra de entendimento, mas não só de entendimento, mas também, né, alguma mensagenzinha aí canalizada pelos nossos amigos e irmãos de luz que estão sempre com a gente aqui na live. Por isso que eu sinto tanta falta quando eu não faço. E eu me dispus a fazer com a maior boa vontade do mundo, porque
Se eu pudesse, eu só trabalharia com a espiritualidade, porque eu gosto muito do trabalho e muito da companhia deles também. E eu achei que eu estava fazendo. E aí ontem eu fui chamada a atenção porque eu não estou. Eu não sei exatamente o que é para fazer. Eu acho o máximo essas mensagens, né? Vem assim, não vem de forma tão completa, ou talvez a gente também, né? Às vezes não tem esse entendimento, ou não presta atenção em alguns detalhes, né? Fato é que a gente não está fazendo do jeito que é para ser. E eu não sei como é que é para ser, entendeu? Então, provavelmente, com o decorrer dos dias e algumas outras tarefas que eu desenvolvo com a espiritualidade, que não é só o tricô, você tá rindo, né? Pois é, eu também tô, mas é de nervoso. Então, talvez, eu espero, né? Desejo, peço que eles completem aí a mensagem, né? Dê um, um, um briefing aí do que é para fazer e de como é que é para fazer. De qualquer forma, eu já pensei aqui em algumas coisas que eu posso acrescentar, né, nas lives. Não sei se as lives vão se manter exatamente como são. Não, exatamente já sei que não vão, né? Mas assim, eu não sei se vai mudar muito, né? Gosta, eu falo que Deus e JC tem um senso de humor incrível, vocês acham que eu tô brincando, não é brincadeira, né? Então, assim, se a live mudar demais, demais, demais de como de repente a gente vê a possibilidade de fazer esse tipo num dia e o tricô do jeito que eles querem, enfim. A gente vai organizando, vendo aí como é que a coisa vai se desenhando. E eu acredito verdadeiramente que Deus usa a todos nós, né, de alguma forma, para passar a sua mensagem, para ser aquele braço, aquela mão amiga, né, aquele colo. Ele acaba se materializando em nós, né, em todos nós. Né? Isso não é uma prerrogativa de uma ou outra pessoa, né? Todos nós em algum momento somos sim instrumento deles, mais do que pensamos, inclusive. Então, se alguém tiver um insight, se alguém tiver, né, enfim, uma ideia, manda, né, no meu direct ou põe lá nos comentários depois que eu subir o vídeo. Se tiver durante a live, eu vou pedir para anotar e me mandar depois ou postar depois nos comentários, por duas razões. Primeiro é que muitas vezes durante a live, às vezes a live inteira, inclusive, eu tô intuída, então é difícil ler, é difícil me ater aí o que vocês escrevem. E também tem outra questão que aí né? Eu não uso o meu óculos de leitura enquanto estou fazendo a live. Aliás, eu nem trago ele para o consultório. Então fica difícil, né? Tem que fazer um esforcinho para ler. Então, se alguém tiver aí, né, uma intuição e tal, a gente está aceitando colaboração, a gente está aceitando ajuda. Bom, já que, né, o famoso Jack, já que a gente já deu os recados paroquiais, vamos começar o nosso tricô da luz, né, que a gente até agora fez o tricô que não era da luz. A gente, nesse mês, né, do Setembro Amarelo, inclusive, a gente vem falando muito sobre autoamor, né? Qualquer que seja a desordem psíquica, a patologia,
o desconforto ou o desafio pelo qual a pessoa esteja passando, autoamor é algo que vai ajudar sempre, né? Talvez ele por si só, em algumas situações, não seja suficiente, né? Às vezes você precisa de uma intervenção, de um profissional, ou precisa de uma mudança de atitude, ou precisa de um conhecimento que você não tem, enfim, de uma série de outras coisas. Mas, tendo autoamor, tudo fica mais fluido, tudo fica mais fácil, tudo fica mais verdadeiro, né? Tudo fica menos perdido, né? Então, a gente tem falado muito sobre autoamor, né, durante esse mês. E hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente faz com a gente mesmo, coisas que a gente permite que aconteçam na nossa vida, que as outras pessoas façam com a gente, por não desenvolver o autoamor, por não exercitar o autoamor. E aí, a gente primeiro precisa entender o que é autoamor, né? O que é amor incondicional, por exemplo. Amor incondicional é aquele que Deus tem por nós, né? Não importa o que a gente faça, né? As bobagens que a gente faça, os erros que a gente cometa, Deus continua nos amando, né? A despeito de tudo e de todos, Ele continua nos amando. E continuar nos amando não é aceitar, não é não querer que a gente ande no caminho correto, né? Porque quando a gente fala de amor incondicional, algumas pessoas entendem isso como então eu tenho que aceitar tudo, né? E o amor que aceita tudo é irresponsável, é leniente, é leviano, né? E aí eu pensando, né, sobre isso, eu me lembrei de duas passagens, né, na historinha lá de JC, né, que ele fala: não julgueis para não ser julgados. E aí, no meu entendimento, quando ele fala isso, ele está dizendo assim: para de apontar o dedo para o seu coleguinha, porque você também erra. Mas, ao mesmo tempo, quando ele tá tendo uma conversa com Madalena, né, e ela tá indo embora, ele fala para ela assim: vá e não peques mais. E aí para mim fica muito claro que isso é uma maneira dele dizer o seguinte: para de ficar julgando o outro, para de ficar rotulando o outro, porque você também erra, você também não é perfeito. E as pessoas têm direito de errar, porque estamos todos aqui para aprender, né? E para nos tornarmos melhores. E o erro é uma das formas de aprender, não é a única, mas é uma das. Mas ao mesmo tempo, o ato precisa sim ser repudiado. A atitude, o comportamento, não a pessoa. E aí, quando eu estava pensando sobre essas coisas, eu me lembrei da minha experiência, né? Quando eu trabalhei no magistério, quando eu trabalhei com detentos, quando eu trabalhei com dependentes químicos, são pessoas que, no caso do magistério, foram duas crianças em específico, mas
Vamos falar especificamente dos detentos e dos dependentes químicos. São pessoas que cometeram erros, sim, precisam pagar, sim, né, pelo que fizeram de errado, vão sofrer as consequências, né, daquilo que fizeram, mas são, antes de tudo, pessoas e que merecem a oportunidade e a chance de aprenderem com aquilo. Tem gente que quer, tem gente que não quer. E aqueles que não querem, como é que a gente faz? Não faz. E aí eu hoje fui ler um material que eu tenho, há muito tempo eu recebi esse material. Não sei quanto dele é verídico ou não, mas a mim não é isso que importa. A mim importa qual é a mensagem que tem ali, né? Há muito tempo atrás eu recebi um negócio que chama As 9 Cartas de Cristo, né? Então, só resumidamente, existe uma moça na Inglaterra que desde os 12 anos de idade, 12 eu acho, foi preparada, começou a ser preparada para receber essas cartas, e quando ela fez 40 anos, 40 anos depois, quando ela tinha 52 anos, as mensagens foram passadas para ela e ela escreveu 9 cartas que foram ditadas, segundo a história, por Cristo. Não sei se é verdade, se não é verdade, não é isso que importa aqui nesse momento. E eu tenho essas 9 cartas, né? E ele conta muita coisa, né? A respeito da vida de Cristo, a respeito dos ensinamentos de Deus, fala muito sobre amor incondicional. E num dos trechos de uma das cartas, fala assim: Jesus falava para quem queria ouvi-lo. Quem não queria, tudo bem, né? É uma demonstração genuína de respeito ao livre-arbítrio. Ah, Renata, mas a pessoa me machuca, eu vou amá-la mesmo assim? Vai. E aí eu me lembrei de uma fala do pastor Cláudio Duarte, em que ele fala assim: amar, a gente precisa amar todo mundo, porque foi isso que Papai do Céu pediu pra gente, né? Foi isso que ele pediu pra gente fazer, foi isso que ele deixou, entre tantos ensinamentos, né? Esse foi um dos ensinamentos que ele deixou pra gente. Então precisa sim. Gostar, não. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei assim: gente, esse pastor, ele é tão doido que, né, o que ele tá falando? E aí eu falei: não, peraí, eu vou resgatar a palestra inteira dele, porque eu preciso entender isso. O que é isso? E aí, do jeito que ele explicou, pra mim ficou assim muito fácil de entender. O que é amar todo mundo? É querer o bem das pessoas. É desejar que essas pessoas, não importa quem seja, não importa quem seja, é querer que essas pessoas sejam felizes, é querer que essas pessoas vivam bem, é não desejar o mal. Lembra que numa live sobre relacionamento eu falei: tudo é energia, né? Tudo que você emana volta, né? Então, por uma questão até de inteligência, não deseje mal a ninguém, né? E aí ele segue explicando: rezar por alguém, é estar pronto para ajudar quando aquela pessoa precisar e quiser a sua ajuda. Isso é amar. Por mais que num momento ou outro a
aconteça alguma coisa e você fique com raiva, o que é natural, porque somos seres humanos, procurar ter um discernimento, um centramento, que te traga de volta para o seu eixo e fale, ok, eu vou lidar com aquilo que é meu e vou continuar amando essa criatura, desejando o bem dela, querendo o bem para ela. Gostar não. Gostar é... E o próprio Cláudio Duarte deu esse exemplo. Eu provo uma comida e não gosto, mas eu não vou passar a odiar a comida, a querer que a comida suma do mundo, a querer destruir aquilo. Não, eu não gosto, eu não como, pronto. E tem pessoas que a gente prova e não gosta. Tem situações que a gente prova e não gosta. Tudo bem. E aí é preciso ter um olhar assim, o que isso quer dizer a meu respeito? Porque às vezes são coisas que eu preciso mudar em mim, eu preciso trabalhar em mim, eu preciso rever em mim. Mas tem coisas que realmente não fazem sentido na minha vida, ou não estão de acordo com aquilo que eu tenho como valor, como princípio. Tudo bem. Então eu não convivo com aquilo ou com aquela pessoa. Falando assim parece muito fácil, né? É fácil? Não é não, né? Então, assim, entender o que é amor incondicional é o primeiro passo para a gente começar a desenvolver amor, auto-amor. Porque se você não entender o que é amor incondicional e se você não começar a desenvolver amor incondicional, você não vai se amar. Você vai gostar de você. Você vai se apaixonar por você. Você pode até se admirar e se valorizar em algumas situações. Mas basta que você faça algo que não é legal e que a sua consciência diga para você assim, olha, isso não foi legal. Ou o seu superego dê aquela travada e fale, isso aqui não. Para você ficar com raiva de você mesmo. E raiva de si mesmo é culpa. E aí? Como você não tem amor, e o amor é incondicional, isso que a gente chama de amor, na maioria das vezes não é. Não é amor, né? Porque amor é incondicional. E aí, a gente conversando sobre isso, e aí eu recebi, eu já tinha visto, e aí recebi um rios que o Cortella fala assim, amor incondicional é leviano, é irresponsável e tal. E eu acho que eu concordo e não concordo, né? Assim, porque o entendimento dele sobre amor incondicional é aquele amor que aceita tudo. E amor incondicional, como Deus nos tenta nos ensinar, não aceita tudo. Né? Tanto é que tem uma frase
a Cíntia, como já foi missionária, né? E acabou fazendo esse trabalho de evangelização lindíssimo, que depois a gente vai... Uma hora eu vou trazer a Cíntia aqui, a gente vai falar sobre isso. Evangelizou, né, algumas pessoas, então tem mais afinidade com o assunto. Existe uma passagem que diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Efésios 5:11. E aí a gente volta no começo, que eu não vou condenar a pessoa, mas as obras, sim. E mesmo amando incondicionalmente. Vocês já pensaram se Deus só amasse a gente quando a gente fizesse coisa certa? Ai, não pensar nisso não, gente, que é deprimente. Não pensar nisso não. Porque assim, é deprimente. Porque a gente já tá, né, bem complicadinho na vida. Quando existe um ditado que fala assim, a gente só dá o que tem, não é? E se você não aprender a se amar incondicionalmente, como é que você vai fazer isso com o outro? Então, antes de pensar em como eu vou amar incondicionalmente aquela criatura que me tira do sério, que eu tenho vontade de pegar pelo pescoço, que se eu pudesse, antes de pensar nisso, vamos começar a pensar em como é que a gente desenvolve esse amor da gente com a gente mesmo. Porque todas as vezes que a gente não exercita esse amor em nós mesmos, conosco, a gente permite determinadas coisas que não são legais e que estão na contramão daquilo que Papai do Céu tem pra gente. A gente começa a brigar com a gente mesmo. A gente começa a brigar com as nossas sombras, com as nossas vicissitudes, com os nossos defeitos. E sombra e defeito e erros e falhas fazem parte da vida. Você está encarnado, meu filho? Você está aqui nesse planeta? Então isso vai fazer parte da sua vida. E que bom! Porque se você não errasse, você ia partir do pressuposto que você já sabe tudo. E qual é a graça disso? Nenhuma. Porque, pelo menos para mim, aprender é algo que me dá muito prazer. Eu estou falando de aprender, eu não estou falando de ir para a escola estudar, não, porque estudar é chato mesmo. Mas eu estou falando de aprender. Como é bom você sentar com alguém que tem um conhecimento que você não tem e conversar com essa pessoa e falar assim, cara, que legal, eu descobri isso, eu aprendi isso. Se você não erra, como é que você vai saber qual é o certo?
Se você não tem sombra, como é que você vai saber o que é luz? Se você não sabe o que é escuridão, se você não sabe o que é tristeza, e a tristeza é algo fundamental. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim: você tá doida? Não. Quando a tristeza vem, ela tá pedindo que a gente faça alguma coisa. É sinal de que você se conectou com alguma coisa, com alguma pessoa. E aquilo fez parte da sua vida, aquilo trouxe aprendizado, aquilo foi importante. Porque se não for importante, você vai ficar triste por quê? Ah, tá, tchau. Imagine a situação. Eu não gosto de cebola. Se a cebola acabar, eu vou ficar triste? Não. Então, quando alguma coisa acontece, alguma oportunidade se fecha, acaba, alguém vai embora da forma como for, né? E você fica triste, isso é sinal de que você teve uma conexão real com aquilo ou com aquela pessoa. Que você se importa, que aquilo foi de verdade, que aquilo foi importante. E quem não se ama vai começar a brigar com essa tristeza. E sombra, pensamentos, sentimentos, comportamentos que você não, que você começa a brigar com eles, eles vão crescendo. Tudo que você foca a sua atenção expande. E quando a gente começa a brigar com isso, é um nível de atenção e de energia que a gente coloca nisso, que a gente deposita nisso muito grande. É tipo dar fermento pro negócio, entendeu? Quando a gente desenvolve o auto-amor e quando a gente começa a exercitar auto-amor, a gente acolhe, não briga, a gente acolhe. Fiz errado, ok, eu fiz errado. Como é que resolve isso? Pede desculpa. Tenta reparar o erro. Ah, eu quebrei o negócio do fulano. Compra outro e dá para ele. Tem coisas que não dá para reparar. Tudo bem, ué, vai fazer o quê? Não dá, não dá. Vamos colocar as coisas dentro daquilo que é possível, daquilo que é real. Ah, mas fulano fez por mal. Eu não sei, eu não tô dentro da cabeça dele. Eu suponho. Mas a minha exposição não é verdade absoluta. É só a minha opinião, mais nada. Posso estar certo, posso. Mas eu posso estar errada. E a questão não é se fez de má intenção, de boa intenção, né?
Eu tenho uma amiga que diz assim, de boa intenção o inferno tá tão cheio que o capeta nem quer mais. Isso é irrelevante. A questão é, aconteceu alguma coisa, houve um fato, houve um fenômeno. Precisamos lidar com isso. Como lidar com isso da melhor maneira possível? Dentro daquilo que se apresenta. Resolveu? Resolveu. Agora, se eu vou querer continuar nessa situação, ou convivendo com essa pessoa, ou. Aí é outra história. Né? Mas quando a gente se ama, a gente fala. Então, vem aqui, raiva. Vem aqui, sombra. Deixa eu jogar luz em você. Em vez de brigar com ela. Sombra não vai desaparecer porque você teve um ataque de pelanca e não quer ela ali mais. Não tem como amassar a sombra e jogar fora. Não tem como rasgar a sombra. Sombra é sombra. Como é que você acaba com a sombra? Joga luz. Ou então se fecha numa escuridão absoluta. Porque onde não tem luz nenhuma, também não vai ter sombra. É uma possibilidade. E como que a gente se joga nessa escuridão absoluta? Entrando em rota de colisão com a sombra. E aí a gente vai se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais. Deixa eu ver se eu acho para eu falar exatamente como é. Achei. Nietzsche tem uma frase que ele diz assim: quem luta com os monstros deve se cuidar para não se tornar um monstro também. Se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para você. Se você começar a olhar longamente para a sua sombra e começar a entrar em rota de colisão com ela, transformar essa sombra num monstro e começar a lutar contra isso, você vai se tornar a sombra. E a gente faz isso quando a gente não tem auto-amor. Porque quando a gente não tem auto-amor, a gente, ao se deparar com uma sombra, ao se deparar com um erro, com um defeito, com uma falha, a gente vai olhar para isso e vai incorporar isso na nossa personalidade como se isso fosse a gente. Então, eu não sou uma pessoa que tem essa sombra neste momento. Eu não sou uma pessoa que cometeu esse erro. Eu sou a sombra. Eu sou o erro. E aí fica difícil, né? Porque se você é o erro, se você é a sombra, não pode acabar com essa sombra. Não pode acabar com esse erro. Se você é isso, acabar com isso é acabar com você. Faz sentido isso que eu tô falando? Deu para entender? E aí eu entro numa. A gente falou isso numa outra live, né? Sobre compaixão. E aí eu entro num esquema de autopunição. E aí eu saio do espectro da
evolução, ou seja, de olhar para a situação, olhar para o fato, olhar para mim, no sentido de enxergar a realidade com tudo aquilo que ela tem de bom e com tudo aquilo que ela tem de não legal. E o não legal é oportunidade para se tornar legal. E eu paro de olhar para essas coisas como coisas naturais, no sentido de, ok, isso existe, eu não quero mais isso, preciso melhorar isso. E começo a olhar para isso e começo a ficar tão focado nisso que eu começo a me identificar com isso. E aí, se eu me identifico com isso, eu não posso acabar com isso, porque acabar com isso quer dizer que eu vou acabar comigo mesmo. Mas isso não é legal. E aí, olha a loucura que vira. Vamos lá. Eu sou egoísta. E eu me identifico com o egoísmo. E aí eu começo a me identificar cada vez mais com o egoísmo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez. E aí eu deixo de ser uma pessoa que tem uma dose de egoísmo e passo a ser o egoísmo. E aí, bom, não é legal o egoísmo, então eu preciso acabar com o egoísmo. Mas eu sou o egoísmo, e se eu acabar com o egoísmo, eu acabo comigo. Mas não é legal ter egoísmo. E aí vira uma loucura. E aí como é que resolve isso? Porque eu não posso acabar comigo mesmo, mas eu também não posso ficar com esse troço. Mas eu sou esse troço. Como é que faz? Começa a fazer sentido por que algumas pessoas estão tão doentes? Começa a fazer sentido por que nós somos a sociedade que temos o maior número de informação sobre qualquer coisa. E somos a sociedade mais doente, mais medicada que existe? E isso não são palavras minhas. Quem diz isso é Augusto Cury. Porque dá um nó na cabeça, gente. Dá, ué, lógico que dá. Como que resolve isso? Existem várias técnicas, várias estratégias, vários caminhos, mas a gente aqui está falando de auto-amor. Quando eu me amo, quando eu desenvolvo auto-amor, eu começo a olhar para tudo isso e falar assim, ok, são pontos que precisam ser melhorados. E eu vou fazer isso porque eu me amo. Porque eu reconheço em mim a centelha divina que eu sou. Porque eu reconheço em mim outras qualidades. E eu vou aprimorar essas qualidades ainda mais para que elas se tornem um farol, um feixe gigantesco de luz para iluminar essas sombras. Para iluminar, para num primeiro momento eu poder olhar para elas de verdade. Porque se não está iluminado, eu não enxergo.
Mas num segundo momento, porque eu começo a jogar tanta luz, tanta luz, tanta luz, tanta luz, tanta luz, e ela vai desaparecer. Lembra lá no segundo grau, quando a gente estudava mitose, meiose, fagocitose? Vocês lembram disso? Então, o que era a fagocitose? Né? Uma célula comia a outra, fagocitava a outra. Né? E é assim que acontece. Quando a gente fala de educação biocêntrica, quando a gente fala de biodança, o mecanismo de atuação, o princípio que existe por detrás da biocêntrica e da biodança é esse. Eu não vou ficar brigando com o meu defeito, eu não vou ficar brigando com a parte ruim que eu tenho. E todo mundo tem. Tem nenhum alecrim dourado aqui não. Tem uns que abusam, né, do direito de ter coisa ruim. Tem, ué. Aí, ué, vai fazer o quê? O processo dele. Você não se tornando ele, tá ótimo. Não é não? Mas aí você trabalha arduamente, eu não gosto dessa palavra, mas trabalha de forma séria, comprometida, responsável naquilo que você tem de melhor, para que isso que você tenha de melhor vá dando fim àquilo que você tem e que não é legal, ou que você não gosta. Às vezes não é porque não é legal, você não gosta, você não quer. E aí você passa a ter uma postura muito diferente com você mesmo. Eu não vou cuidar da minha saúde porque eu me odeio, porque eu odeio isso em mim. Eu vou cuidar da minha saúde porque eu me amo. E eu me amo tanto que eu quero viver bem. Eu não vou me tornar uma pessoa melhor porque eu me odeio ou porque alguém diz. Não, eu vou me tornar uma pessoa melhor porque eu me amo o suficiente e eu quero me sentir bem comigo. E como diz o pastor Cláudio Duarte, dane-se o que os outros vão achar. Porque o compromisso é comigo mesma, é com a minha consciência e com Deus. Né? Tem muita coisa que eu tenho vontade. Né? E o professor Clóvis de Barros Filho fala muito bem sobre a questão da vontade, né? Depois vocês busquem aí no YouTube, e ele é engraçadíssimo também. Vontade é uma coisa, desejo, e eles não, muitas vezes não tem nada de moral, de ético, eles aparecem. Agora, se você vai fazer ou não, é uma escolha, é uma decisão. Né? Então, eu tenho vontade de fazer algumas coisas e eu não faço porque eu sou boazinha, porque eu já iluminei e virei um alecrim dourado. Não. Algumas é porque eu tenho medo da moléstia de quando chegar lá do outro lado e o Big Boss olhar pra mim e falar, então, e aí? Aí eu vou falar, então, né? Deu ruim, né? É mesmo, né? Algumas, se eu for pegar, por exemplo, há 10 anos atrás, algumas eu não fazia porque eu tinha medo mesmo. Essas mesmas coisas há 10 anos atrás que eu não fazia porque eu tinha medo, hoje
entendi que não é legal. Não tenho mais medo. Eu simplesmente entendi. Ou algumas eu trabalhei o suficiente em mim para nem ter mais a vontade. O ideal, vamos lá. Primeiro, o quê? Identificar, depois acolher, para só então começar a mudar. Porque se você não sabe o que não tá legal, como é que você vai mudar o quê? Você vai mexer em quê? E aí foi bom você ter tocado nesse ponto. Acolher, né? No sentido de aceitar. Aceitar não é se conformar. Eu já falei isso aqui e vou repetir isso 300.000 vezes. Acolher não é se conformar. Aceitar não é se conformar. Aceitar é olhar para aquilo do jeito que aquilo é. E é como se a gente tivesse um diálogo interno no sentido de, ok, isso aconteceu assim, desta forma. Isso está desta forma. Por que que isso é importante? Porque se eu não olhar para as coisas do jeito que elas realmente são e aceitá-las exatamente como elas são, coisas e pessoas, eu não, qualquer que seja a atitude que eu tome, não vai estar de acordo com a realidade. Se eu não aceito a realidade do jeito que ela é e crio na minha cabeça uma nova configuração para essa realidade, qualquer decisão que eu tomar, qualquer atitude que eu tomar a partir disso, está equivocada. Vamos trazer isso para a matemática, porque fica mais fácil. Se eu tenho uma planilha de custos e eu olho para essa planilha de custos e eu falo assim, não gostei desse número aqui, ó. Vou desconsiderar este número. Aí eu vou fazer o planejamento da minha empresa, do meu negócio, mas eu desconsiderei aquele número lá porque eu não gostei dele não quero não. Não vai dar certo. Ou pode até dar um golpe de sorte, mas a chance é. Então, aceitar é olhar para essa planilha e falar assim, esse número aqui não tá legal. Como que a gente pode desenvolver uma estratégia? Como que a gente pode agir aqui para botar isso aqui bonitinho? Né? E aí dentro disso que você trouxe, Grise, tem uma coisa que também é importante nesse processo e que se não tiver, fica manco, é conhecimento, né? É expansão de consciência. Porque se eu não adquiro conhecimento, eu vou repetir. O conhecimento que eu tenho me trouxe até aqui. Para eu sair daqui para cá, eu preciso de mais conhecimento. Porque senão eu vou fazer de novo até aqui. Né? Então, é um tripé. Para que haja uma mudança real, significativa, profunda, duradoura, é um tripé. Né? O reconhecimento, a identificação, né, daquilo que está acontecendo de forma real, sem maquiagem. Né? A aceitação e
expansão de consciência, né? Porque não importa de que natureza seja o conhecimento, qualquer conhecimento que seja adquirido faz com que você expanda a sua consciência. E conhecimento não ocupa espaço, né? Informação ocupa, conhecimento não. Então, assim, quando eu não tenho auto-amor, quando eu não desenvolvo auto-amor, eu entro numa coisa de ficar me auto-punindo, de ficar me auto-agredindo, de ficar me vilipendiando. Conhecimento expande. Quando eu não tenho auto-amor, eu perco a minha autorreferência. Porque eu não sei. Imagina lá a situação. Eu me identifico com algo que é ruim. Eu não posso ser isso porque isso é ruim. Mas eu não posso acabar com isso, porque se eu acabar com isso, eu acabo comigo mesmo. Mas como eu não me amo, eu não desenvolvi auto-amor, eu também não sei o que eu tenho de legal. E aí eu começo a precisar da referência externa. Não dá para viver sem a referência externa, é uma troca. Mas na hora que você vai definir quem é você, o que você quer para sua vida, o que você gosta, a referência precisa ser interna. Sobretudo interna. Vai ter uma pincelada do externo, você não é um ermitão, não vive sozinho no mundo. Mas a referência principal tem que ser interna. E aí você não tem essa referência. Porque você olha para você e você se identificou com uma coisa que não é boa. Que precisa ser extirpado. E aí você começa a ser aquilo que os outros dizem que você tem que ser. Aí você começa a fazer aquilo que os outros dizem que você tem que fazer. E existe o outro lado disso. E eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu não me amava, por conta do meu jeito de ser, algumas pessoas diziam coisas bem ruins a meu respeito. E aí que não é tão ao contrário, né? E aí eu comecei, como eu não tinha autorreferência, eu não sabia das minhas qualidades, eu não sabia das coisas boas que eu tenho, eu não sabia quem eu era. E eu escutava as pessoas dizendo coisas que não eram legais a meu respeito. E eu precisava existir no mundo. Então, para eu existir no mundo, eu tinha que ser aquilo que eles estavam dizendo que eu era. E aí eu comecei a ter comportamentos não legais para existir no mundo, para ser alguém no mundo. É a mesma coisa quando a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que tem problema com álcool. Né? E aí a família inteira fala alcoólatra, alcoólatra, alcoólatra. Se
Se ele deixar de ser alcoólatra, o que vai acontecer com ele? Ele vai deixar de existir. É a mesma coisa quando você tem no meio familiar, né? Isso é muito forte na família, né? Quando a gente tem no nosso meio familiar alguém que teve uma doença, mas já tá bem e tal, e todo mundo começa, ai tadinho, a saúde dele é fraca, ai tadinho, ai tadinho, ai tadinho. Se ele tomar posse da sua vida, começar a batalhar pela vida, começar a lutar as suas batalhas com força, com determinação, com garra e vencer, ele deixa de existir para aquela família, porque ele é o coitadinho, fraco, fraquinho, frágil, doentinho. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses rótulos. Rótulo serve para objeto, para pessoa não. Porque as pessoas mudam. Ah, eu não acredito que as pessoas mudem. Azar o seu, porque Deus não ia desperdiçar o tempo dele fazendo pessoas e processos reencarnatórios para nada, né? Quando a gente não se ama, a gente permite que os outros determinem o que eu vou ser, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer. Mas a gente dá uma chave também para esse outro e que depois para a gente pegar ela de volta é difícil, que é a chave do nosso gerenciamento emocional. E aí, eu fico à mercê do outro. Então, se o outro me trata bem, eu fico feliz. Se o outro não me trata bem, eu fico triste. Se o outro faz tal coisa, eu fico com raiva. Se o outro não sei. Se eles me tratam bem, eu também vou ser gente boa e também vou tratar bem. Se eles me tratam mal, então eu também vou ser sacana e vou tratar mal. E aí você é um fantoche na mão dos outros. Porque quem determina quem você vai ser, o que você vai sentir, são os outros. Já viu? Tem muito, né? Essas frasezinhas bonitinhas, prontinhas, né? Nas mídias sociais. Eu não sou bom nem ruim, eu sou aquilo que. Eu sou da forma como você me trata e eu te trato de volta. Isso é um fantoche. Isso é um fantoche. A minha bondade não depende do outro. A minha honestidade não depende do outro. A minha responsabilidade, o meu comprometimento não depende do outro. Se eu marco um horário com você e você chega atrasado uma vez, ok, pode acontecer. 2 vezes, 3 vezes. Eu vou falar, ah, como ela só chega atrasada, eu também vou chegar atrasada? Eu vou falar, olha só, marquei com você 1, 2, 3 vezes você chegou atrasada. É o seguinte, não marco mais nada com você.
Eu não confio em você. Né? O que a gente precisa começar a entender é que tudo que a gente faz tem impacto na gente, tem impacto no outro, né? Na relação com o outro, e tem impacto naquilo que a gente está fazendo. E isso precisa ser observado. Quando a gente não desenvolve auto-amor, a gente se trata com desrespeito, com desconsideração, com desvalorização. E se a gente só dá o que a gente tem, e a gente faz isso com a gente mesmo, a gente vai fazer isso com o outro. E aí eu lembro muito da live que eu fiz falando sobre relacionamentos. Você quer melhorar a sua relação? Mude a si mesmo. Você quer melhorar? Mude a si mesmo. Porque tem um provérbio hindu que fala: nada mudou, apenas eu mudei. Então, tudo mudou. E mais do que isso, eu não tenho controle sobre nada além de mim mesma. E olha que de mim mesma não é de tudo também. Né? Já falei aqui, falo quantas vezes forem necessárias. Basta uma diarreia para você ver que você não tem controle sobre você mesmo. De tudo. Porque não dá tempo nem de acender a luz, nem de tirar a roupa, né? Quem nunca? E aí você vai querer controlar o outro? Você vai querer controlar a situação lá fora? Você não é capaz de mudar a si mesmo. Um ato, às vezes bobo. Aí quer mudar o outro? Quer mudar o mundo? Você não dá conta de mudar o seu mundo interno? Se não tiver auto-amor, dá para fazer essas mudanças? Dá. Vou mentir, não. Dá. Mas é um custo muito alto. É uma mudança que muitas vezes não se sustenta. A diferença, por exemplo, eu escutei isso do Paulo Musi, aquele espetáculo. A diferença de quem faz uma dieta porque se ama e de quem faz uma dieta porque tem raiva de si mesmo. Olha o resultado. Olha o resultado. Porque raiva é um negócio que dá e passa. E aí, na hora que a sua raiva passar, você vai comer o negocinho que você gosta e que você sabe que não é legal. Para que propósito que você tem? Entrar numa academia porque você tem raiva do seu corpo, ou entrar numa academia porque você se ama. Começar um curso porque você tem raiva da sua falta de conhecimento ou porque você não consegue debater naquela rodinha e aí você está entrando pela vaidade.
pela uma necessidade de ser aceito, ou entrar naquele curso porque você se ama o suficiente e sabe que é capaz de aprender, de se melhorar e de repente, dar um retorno legal para o mundo com aquele conhecimento que você adquiriu. Pode parecer uma questão de semântica, mas não é. Experimenta. Um dia você faz tudo com muita raiva, com tristeza, com mágoa, com culpa. Cada um tem um estado emocional predominante, né? Que acessa mais rápido, mais fácil. Vê o resultado. E aí no outro dia você faz com amor. Com dedicação, com carinho. O fazer já é diferente. O resultado, então, né? E é uma questão de inteligência, gente, pelo amor de Deus, né? É uma questão de inteligência. Se você fizer o trem com raiva, primeiro vai ser custoso fazer. Já vai ser ruim de fazer. Vai ficar mal feito, você vai ter que fazer de novo. Se é um trem que você não gosta de fazer, pensa. Você sofreu para fazer, vai ter que fazer de novo um negócio que você não gosta. Porque fazer com amor aquilo que a gente gosta é fácil. Eu não tô falando das coisas que a gente gosta, eu tô falando das coisas que a gente não gosta. Por isso que Osho dizia, faça aquilo que você ama e você não terá que trabalhar nenhum dia. É verdade. Mas aí o meu pai me ensinou a amar aquilo que você faz. E isso foi fundamental. Porque tem coisas que fazem parte da vida, que fazem parte do processo e que você não gosta de fazer. Lembra do que eu falei lá no começo? Amar é diferente de gostar? É isso. Então eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com muito amor esse trem aqui que eu não gosto, para ele ficar bem feito e eu não precisar fazer mais. E eu não precisar fazer de novo. E não ser um processo doloroso, árduo, difícil, ruim, chato. E pasmem, algumas coisas passam até a ser agradáveis. Oi, guerreiro! Então, é assim. É simples assim. E aí eu fico olhando para algumas coisas e para algumas pessoas e eu falo, meu Deus, por que complicam tanto a vida? Primeiro, porque a vida é simples. E segundo, porque JC ensinou nós a fazer tudo simples. Simples, simples, simples. É o basiquinho ali, ó. É o básico, é o básico, é o básico, é o básico. Prometeu, cumpra. É o básico.
Quer ser respeitado? Respeite. Quer rir? Faça rir. Quer ter resultado? Se dedique. Se dedique. Se você se dedicar, você vai ter resultado. Bons resultados, né? Porque resultado você vai ter de qualquer jeito. Quando se coloca amor, tudo fica mais... Fica, gente. Fica. Esse teste que eu tô falando pra vocês fazer, eu já fiz. Aliás, tudo que eu falo processo, a maioria, 99% das coisas eu já fiz. Que eu não sou hipócrita. Não vou ficar falando de um trem aqui que eu nunca fiz. Ou que eu não faço. Eu já fiz isso. Eu já passei um dia inteiro fazendo tudo. Tudo que eu ia fazer, até o que eu gosto. Tudo que eu ia fazer eu fiz com raiva. Xingando, amaldiçoando, esbravejando, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Primeiro saiu tudo mal feito. Né? Foi um dia péssimo. Eu chegou no final do dia, eu tava exaurida. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente. A energia tava beleza, né? Imagina. E consegui... não vai dar pra ver. Eu consegui um talho no meu dedo de um tamanho, porque eu fui fazer um negócio com a faca, quase arranquei o dedo. Foi isso que eu consegui. É uma questão de inteligência, né? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Porque se você puder delegar, você fala, não vou fazer isso aqui, pronto. Paga alguém para fazer. Mas tem que fazer, não tem? Então, né? Ué, aí faz uma vez só. Que aí vai ficar bem feito, né? Não vai precisar fazer de novo. Eu lembrei de uma história. Vocês sabem que eu adoro história, né? Quando eu tava na sexta série, eu acho, eu tinha uma professora de redação. Pense, quem ia muito bem na redação, tirava 2. Entendeu? A bicha era carne de pescoço. E eu, na época, morava com meu pai. E eu cheguei em casa pé da vida, porque eu achava que eu escrevia bem, que eu sempre gostei de ler. E eu tirei 0. Mas assim, redondo. Não tinha 0, alguma coisa, não. Era 0,0. E eu xinguei, fiquei brava, não sei o que. E meu pai, que escreve muito bem, olhou a redação e falou: não tem nada errado na correção dela. Ela foi muito criteriosa, mas ela não cometeu nenhum erro na correção. Falei, putz, não vai dar nem pra recorrer aqui desse negócio. E eu falei, mas como assim? Como é que eu vou passar de ano, gente? E aí, na época, lamentavelmente não é mais, na época, o manual de redação da Folha de São Paulo era o melhor manual de redação
que a gente tinha era usado pelas corporações, pelas empresas, pelas universidades. Era fantástico. E meu pai tinha. Passei aí todo santo dia, saía da escola, almoçava, ia pro banco, meu pai era do banco, com meu pai e fazia 2 redações. E no final do dia ele corrigia, com o mesmo rigor que a professora. E teve um dia que eu estava cansada já disso, porque já faziam dias que eu estava fazendo. E aí um dia eu perguntei, até quando eu vou ter que ficar fazendo isso? Até o dia que você ficar boa. Aí, no final do ano, eu fiquei meses fazendo. Aí no final do ano eu tirei 8. Aquele 8 pra mim não era nem 10, era 1000, né? Aí eu parei de fazer. Eu não precisei fazer mais. Então, faz bem feito, porque se ficar bem feito, você não precisa fazer de novo. Se dedique àquela sombra. Não, se dedique àquela sombra não é ficar olhando para ela 24 horas por dia, não, porque você vai se tornar ela. Mas se dedique de forma real, verdadeira, inteira, a colocar luz naquela sombra que você identificou e não está gostando. Porque a hora que ela iluminar, você não precisa mais mexer com isso. Se dedique de forma verdadeira, comprometida a eliminar aquele comportamento que você não gosta. Faça isso de forma comprometida, porque rapidinho você não vai precisar mexer com isso mais. E pode ser, eu te falo isso com muita propriedade, que no meio do caminho você descubra o quanto é legal se dedicar a si mesmo, cuidar de si mesmo. E aí você começa a perceber que assim, o que o outro pensa ou deixa de pensar faz a menor diferença. Porque você está tão focado no seu processo, está tão imbuído daquilo, está tão mergulhado naquilo, e você sabe onde é que o seu calo aperta. Você que mora nessa casa sabe onde estão as goteiras. E qualquer um que falar qualquer outra coisa, você vai falar, deixa ele, nem sabe o que ele está falando. Né? E eu já falei isso algumas vezes e volto a falar. Se importe com as pessoas, não com a opinião delas. Se importe com as pessoas de verdade. Queira bem as pessoas, ajude se você puder e elas quiserem. Reze por elas, ore por elas. Procure fazer com que a vida delas seja melhor, mais fácil, mais feliz. Naquilo que estiver ao seu alcance fazer. Mas o que elas acham ou deixam de achar serve para a vida delas. Só. Falar até papagaio fala, né, gente? Falar até papagaio fala. Sem alto amor, a vida fica muito difícil, muito vazia, muito dura, sem propósito, sem sentido,
Porque no final das contas, o barato é com você e você mesmo, não tem outro não. A única pessoa que fica com você mesmo 24 horas por dia é você. Mãe, pai, chefe, marido, esposa, filho, não fica. Né? Eu gosto muito de uma fala do professor Clóvis de Barros Filho, e que ele fala assim: se você vai conviver com você até o último dia da sua vida, se não tem como você fugir de você mesmo, é melhor que você se apaixone por você. É melhor que você se apaixone por aquilo que você pensa, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. Você vai ter que conviver com você até o fim. E para quem acredita, depois do fim também. Então, uai, eu preciso ter orgulho daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo. E quando eu falo eu preciso ter orgulho, eu não estou dizendo que eu não vou reconhecer aquilo que porventura não saia bem feito ou de acordo. Não, mas é porque como eu quero ter orgulho de mim, eu quero ficar feliz comigo mesma, com aquilo que eu faço. Então eu vou procurar melhorar cada vez mais. Para eu olhar para trás e falar assim, cara, isso é foda, hein? Coisa que no Brasil não é muito bem aceito, né? Você não pode falar que você é bom em alguma coisa. Que se dane quem pensa assim. Eu sou foda, eu sou boa pra caramba, pra não dizer outra coisa, e muita coisa. Não tá aqui a pessoa. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu tive a honra, a bênção, a oportunidade de ajudar com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu me dedico. E era uma situação difícil. E essa pessoa me ligou hoje feliz igual pinto no lixo. E aí eu brinquei, ainda falei assim, uai, você ganhou na Mega Sena, criatura? Tá me ligando o quê? Pra me dizer que tá me emprestando um dinheiro aí? Brinquei. E ela falou assim, eu vou repetir exatamente o que ela falou. Se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou te emprestar, eu vou te dar dinheiro. E eu não ganhei na Mega Sena, mas é quase a mesma coisa. E aí me contou o que tinha acontecido lá, né? Um imbróglio gigantesco. E que depois que a gente fez a mesa, e eu fiz mais uns 2 atendimentos, resolveu. E era punk o negócio. Resolveu. Em uma semana resolveu tudo. E tudo que foi dito para ela aconteceu. E aconteceram inclusive coisas que não foram ditas. Não foram ditas assim, não foram especificadas. Foram ditas que se resolveriam, que daria certo, beleza. Mas não especificou, é isso, não. Mas falou, vai resolver. O seu trabalho é aumentar, é renovar a sua fé. O seu trabalho é ter fé de verdade, porque, né? Dá uma titubeada, quem nunca? Esse é seu trabalho, essa é sua tarefa. E tudo deu certo. Está dando.
Situações que você olhava e falava assim, como é que sai disso? A solução apareceu. Ligaram falando, olha, e aí eu vou ficar me fazendo de rogada, que pra mim toda pessoa, como é o nome do negócio? Não é humilde não. Toda pessoa modesta pra mim é falsa. Modéstia pra mim é sinônimo de falsidade. Aí eu vou ficar me fazendo de rogada e falar assim, eu não sou tão boa assim, sou boa pra caralho. E se você acha que isso é vaidade, problema seu. Se você acha que isso é arrogância, problema seu. Provavelmente isso seja dor de cotovelo, inveja, porque você não é e não pode falar a mesma coisa. Agora, eu tô há 30 anos estudando, há 30 anos me dedicando. Não é de graça, não é da noite pro dia. E aí eu não posso bater no meu peito e falar assim, eu sou boa? Sou. Eu tenho orgulho. Né? E isso eu só consegui fazer, eu só pude fazer depois que eu comecei a desenvolver de maneira incansável auto-amor. Porque antes eu não me achava boa. E quando eu falo que eu acho que eu sou muito boa no que eu faço, eu não estou dizendo que eu sei tudo. Eu não estou dizendo que eu não tenho que estudar. Eu abri a live dizendo para vocês, gente, se alguém tiver uma ideia e manda porque eu não sei, não foi? Não tem problema em dizer, não sei, preciso aprender. Aprender para mim é uma benção. Mas reconhecer que aquilo que eu faço é bom, por que não? Então antes eu não me achava boa, porque eu não reconhecia, não conseguia ver. Eu ficava o tempo todo me comparando com fulano, com Beltrano, com ciclano, e aí eu tinha 10 anos de profissão e começava a me começava a me comparar com gente que tinha 40 anos de profissão. É até injusto isso. Lógico que eu não ia ser boa, nunca. E depois que eu comecei a perceber que eu, rapaz, sou boa no negócio aqui, eu falava assim, não, mas eu não posso falar, né? Porque tem que ser humilde. Humildade não tem nada a ver com isso. Porque tem que ser modesto. Que modesto, cacete? Fica sendo modesto, quem muito se agacha mostra os fundos, né? E converso, tem gente aqui que me conhece, sabe disso. O Guerreiro sabe disso. A Grise sabe disso. Não me deixem mentir sozinha. Mintam comigo, por favor. Converse com qualquer pessoa. Uma boa. Trato todo mundo exatamente da mesma forma. Aprendo com qualquer pessoa. Porque aprendizado não tem nada a ver com mestre, tem a ver com aluno. Quando o aluno está pronto, qualquer um é mestre. Às vezes, mestre de como não ser, do que não fazer, mas é mestre. Né? O guerreiro está aí
né? A gente conheceu, eu e o Guerreiro, a gente conheceu um cidadão cujo alcunha era Jamaica e era tudo que a gente sabia, né, dessa pessoa. Mas nada. E sabia que tinha vindo lá do Pará. Mas nada, 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 nada. A gente sabia mais alguma coisa dele, Guerreiro? Nada. A gente deduz um monte de coisa, que a gente não é bobo, não nasceu ontem, mas saber, era isso que a gente sabia. Que o apelido dele era Jamaica e que ele vinha do Pará. Mas nada. E nessa ocasião, nessa situação que a gente estava, tinham pessoas que eram procuradores, que eram famosos, importantes. Algum dia, Guerreiro, por favor, algum dia eu tratei diferente, porque eu passava horas conversando com esse Jamaica. Horas! Um pouco de curiosidade para ver se eu tirava alguma informação da pessoa. Não vou mentir. Mas eu passava horas, porque ele era de uma realidade muito diferente da minha. E tem uma visão de mundo diferente da minha. E algumas coisas que ele falava, eu falava assim, pô, peraí. Né? Depois, né, Guerreiro, eu consegui puxar a ficha corrida da criatura. Mas é uma pessoa que, depois que eu soube da história, se a gente contar a história dele, a maioria das pessoas vai falar assim, ai credo. Eu não deixei de gostar dele nem um milímetro depois que eu soube da história. Muito pelo contrário. Falei, pô, o cara passou isso aí, ó. E tá aqui, né, se refazendo, reconstruindo a vida. Talvez de um jeito que eu não concorde, mas a vida dele não é minha. Né? E tratar as pessoas com respeito. Mas a gente só trata com respeito quando a gente se respeita. A gente só dá o que tem. E cada um dá o melhor de si. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam, ah, mas fulano é tão ruim, como é que você fala que ele dá o melhor dele? Sim, ele tá dando o melhor dele, a ruindade. O melhor da ruindade. Ai, fulano é tão egoísta. Então, ele tá dando o melhor do egoísmo. Entendeu? É assim. Ai, Renata, não concordo. Tá bom. Nunca pedi pra ninguém concordar comigo. Aliás, a ideia da live nem é essa. É trazer pontos de vista para que as pessoas pensem. É trazer um lampejo de fé e de esperança, como essa história que eu contei hoje da ligação que eu recebi. É trazer alguma informação que talvez eu tenha sobre algum assunto, para que essa informação possa ajudar no momento de desafio, no momento de dificuldade. Aí lembra que toda live eu falo isso. Toda. Não importa pelo que você esteja passando. Tem jeito. Hoje eu tive mais uma, graças a Deus, né? Eu tô colecionando.
Mais uma confirmação de que tem jeito. Menino, você visse o bafafá que era, né? Resolveu. Aliás, né, gente? Quem tá aqui, quem sabe da história, quem não sabe, vai lá no feed e vê, tem que ver. Depois da história da Lulu, né? Nem o céu é o limite. Então, que horas são, gente, que a gente começa a conversar e perde a hora, né? Então, assim, para de ficar se autocomparando. Para de ficar se comparando com os outros. Qual que é a diferença? Auto se comparando você não tem como ter tido a decisão que você não tem como ter tomado a decisão que você tomaria hoje. Há 10 anos atrás você não tinha esse conhecimento, você não tinha esse entendimento, você não tinha essas informações, você não tinha essa maturidade, você não tinha essa leitura da realidade. Então, para de ficar se autocomparando. Por que eu fiz isso lá atrás? Minha filha lá atrás já foi. É pra frente que anda. Entendeu? Para de ficar se comparando com os outros. Como diz o... Quem que é esses outros aí? Para de ficar se comparando com os outros. Já falei, vou repetir. Tem coisas que vocês, qualquer hora dessa, vão falar assim: chega, não aguento mais ouvir isso. Pois eu vou continuar falando. A gente olha para a vida do coleguinha em 3 situações muito específicas. Não é nenhuma dessas 3, não tem que olhar. Isso que ele faz não é legal, não quero isso para minha vida, não vou fazer igual. É uma situação. Isso que ele faz é bom pra caramba, quero pra minha vida, vou dar uma copiada. Lembra que tem que adaptar pra sua vida, porque a vida dele não é igual a sua. Aquela criatura está precisando de ajuda, vou oferecer a minha ajuda. Não é nenhuma dessas 3, tem que estar olhando para a vida de ninguém não. Deus deu uma vida para cada um cuida da sua, e se cuidar direitinho sobra tempo para estudar português que está precisando, né? Então, é isso. Seja a melhor pessoa que você puder ser para você. Para você olhar para trás e falar assim: caraca, mandei bem. Outro dia, acho que eu contei isso para alguém aqui. Outro dia eu fui num orfanato, né? Conhecer e tal, para ajudar e tal, beleza. Aí, né, ajudei lá do jeito que eu achei que devia fazer e tal, beleza. Aí no final do negócio, dura segurar a língua na boca, ó, tem hora, né? Aí no final do negócio começaram a falar que eu tinha feito um excelente trabalho, não sei o que, não. E tem um cara lá que eu adoro encher o saco dele, eu conheço ele já tem um tempo, eu adoro perturbar o juízo dele. Eu quase não gosto, né, guerreiro, de perturbar o juízo dos outros. Aí ele pegou e falou: quer dizer então que você fez um bom trabalho? Eu falei: meu, normal, né, meu filho? Com ele eu tava de sacanagem? Um pouco. Mas eu não tava mentindo. Se é pra fazer, vai fazer bem feito. Se não é pra fazer bem feito, então não vai fazer. Então, se empenhe naquilo que você vai fazer. Pode ser uma bobagem, pode ser uma coisa trivial, pode ser do dia a dia ali, aquele coisinha no feijãozinho com arroz. Faz bem feito. Faz com amor, faz com dedicação, faz com comprometimento, faz com responsabilidade, faz com afinco. Ou então não faz. Manda alguém fazer. Paga alguém para fazer.
faz um acordo com o coleguinha, fala, fulano, eu detesto isso aqui. Vamos fazer assim, você faz essa parte aqui que eu não gosto, eu faço essa aqui que você não gosta e eu gosto. Pronto, resolve a peniba. Mas não complica a vida, pelo amor de Deus. Não compliquem a vida. Quando a gente coloca amor na gente, para a gente e nas coisas que a gente faz, a vida começa a ficar mais simples. Começa a ficar mais simples. Uns trem chato, bobo, você fala, eu me amo o suficiente para não perder meu tempo com isso aqui, ó. Você é perturbadora do bem? Né? Quando a gente se ama o suficiente, a gente não vai dar atenção para coisa que não merece atenção. Ai, porque fulano... Ah, não, minha filha, deixa o fulano lá. Deixa o fulano lá. Guerreiro, posso contar como é? Posso contar a história? Eu vou contar. Vai, você tem 2 minutos para falar assim ou não. Entendeu? A história do Papai Smurf. Não, senão você não vai saber qual é a história. Né? Então, assim, a gente não perde mais tempo com gente que não tá afim, com gente que quer viver mal, e nem fica recriminando também essas pessoas. Ah, ela não quer, a vida é dela, ué, ela não quer, deixa ela. Eu vou contar a história do Papai Smurf. Eu conheci o Guerreiro numa situação bem atípica, né, assim. E ele é do Rio, ele estava aqui em Brasília, junto com uma galera também aí de outros estados e tal. E aí eu cheguei, quem me conhece sabe, eu não sei chegar. Oi, gente, tudo bem? Não sei. Eu já chego assim, uhul, Nova Iguaçu, né? E aí ele sentado lá, quietinho assim, de braço cruzado, só olhando assim com um bonezinho assim, uma boinazinha, não sei como é que chama aquele negócio, só olhando assim, ó, com aquela cara assim, só olhando, não falava nada, só filmando. E eu falei, gente, por que essa pessoa tanto me filma, né? Qual é? E eu não conseguia, sério, eu não conseguia causar nele nenhum tipo de reação. Ele não ria, ele não ficava puto, ele não se mexia, parecia um boneco ali. E ficou ali e aquilo começou a me incomodar. Como assim eu não causo nada em alguém? Com essa possibilidade não pode existir, não é? Aí, ele, não sei se ele ainda tá, mas ele tinha barba assim, a barba tava ficando meio branquinha assim, e ele tava com uma camisa azul. Ah, não aguentei não, gente. Eu fui lá na barbinha dele e fiquei assim, ó. Oi, Papai Smurf, por que você tá com essa cara brava? Aí, né, a pessoa teve que ser meu amigo. Não teve pra onde correr. Ele podia ter me mandado ir pra aquele lugar, podia, mas não, não fez. Ainda bem. Entendeu? Então, assim, pense num ser humano que perturba o juízo dos outros. Sou eu. Né? Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, quando a gente aprende a desenvolver auto-amor, a gente nem liga para algumas coisas. A gente acha divertido, a gente acha engraçado, a gente acha espontâneo, e espontaneidade é algo a ser valorizado, sobretudo num mundo cheio de fakes e imitações, não é? Que agora todo mundo tem botox, extensão de cílios, unhas de gel, cabelo alisado,
né? Tá todo mundo virando, todo mundo igual. Chato isso. Olha pra vocês verem o tanto que é contrassenso o negócio. Deus faz cada um de nós únicos, originais, irrepetíveis. Aí as pessoas vão lá e pagam caro pra ficar todo mundo igual. Ah, não, gente. Que preguiça. Mas enfim, né? A pessoa quer, deixa ela. Deixa ela. Só não olha, só não fica enchendo o saco da gente que não é assim, né? Que a gente não é. Graças a Deus. Né? Só que quando a gente se ama de verdade, mesmo aqueles nonsense que fica, ai, não sei o quê, a gente olha pra eles e fala, então, né, amor? Um bom dia pra você também, né? Será que chove hoje? Acho que vai, né? É assim. Não alimente aquilo que você não quer na sua vida. Entendeu? Anfã. Vamos, né? Senão a gente fica aqui até de madrugada. Daqui a pouco o Instagram me derruba. De novo, muito obrigada aí pela consideração da gente, pelo entendimento, pela compreensão da gente não ter feito a live semana passada. Muito obrigada pelas orações, muito obrigada pelos desejos de boa recuperação, né, do meu pequeno, que não é tão pequeno, que aliás não tem nada de pequeno mais. Quem tiver uma intuição aí do que é para fazer, por favor, me manda, porque eu não sei. Né? Vamos dar uma conversada com a galera para ver se a gente descobre, se a gente negocia isso aí. Tô hoje mais feliz do que os dias normais, porque você saber que a vida de alguém está sendo transformada e que você tem um dedinho ali naquilo, que de alguma forma você colaborou para aquilo, é muito bom, é muito gratificante. Ter a oportunidade de ajudar pessoas é algo que o dia que as pessoas descobrirem como é bom fazer isso, todo mundo vai querer fazer. Tomara que esse dia não demore para chegar. Então, não importa pelo que você esteja passando, tem jeito. Quem não assistiu, assiste. Prepara o lencinho e assiste a live que eu fiz. Eu não vou lembrar o dia, mas é uma live que eu tô com uma blusa azul com uns negocinhos dourados. Pronto, fica fácil de ver lá. Tá lá no feed. Assiste. Assiste porque é uma live que fala de fé, que fala de esperança, que fala de superação, que fala de fé, não só fé em Deus, fé na vida, fé nas pessoas. Existe muita gente boa, sim, e somos maioria. Somos maioria. Crianças não tem mais, né, guerreira? A única criança que tem agora é a minha neta, que vai fazer 3 anos. Que o resto tem criança mais não, meu filho. Então,
Tem gente boa, sim, tem coisas muito boas na vida, mais coisas boas do que ruins, é porque a gente tem o péssimo hábito de olhar só para o que não é legal e olhar de uma forma não legal para aquilo que não é legal. Aquilo que não é legal é uma oportunidade para você aprender a se tornar melhor, a tornar aquela situação melhor, a contribuir para a melhoria de alguém. Transcenda as suas dores. Transcender não é jogar para debaixo do tapete, mas isso é uma outra conversa. Transcenda as suas dores e se ponha disponível para curar a dor do outro. Você vai descobrir que não tem nada que dê mais satisfação do que isso. Nada mesmo. Né? Então, boa noite para todos vocês. Boa noite para todos vocês. Tenham um excelente restinho de semana. Tenham um excelente final de semana. Esse final de semana vai ser top, porque minha neta vem. Então, procurem desenvolver esse auto-amor. Larga o chicote. Para de ficar se punindo, se criticando, Para com isso. Faz o que o Papai do Céu mandou. Ame-se. Ame-se e ame-se muito. Como uma centelha divina que você é, como forma de gratidão pela vida, por tudo que Deus faz por nós, pela vida que Ele nos deu. É o mínimo que a gente pode fazer. É ser feliz e viver bem. Então, um excelente finalzinho de semana, excelente fim de semana para todos vocês. A gente se vê de novo quinta-feira que vem. E se tiver algum comentário, alguma coisa, deixa lá no feed ou me manda no direct, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Gratidão pela companhia.